14ª questão, na hora que ele diz lá, ó, no texto acima, a sentença tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, possui o seguinte recurso linguístico. E aí? Antonomásia, anacoluto, modalização, paronomásia. Que diabo é isso, professor? Preste atenção. No caso aqui, eu chamo de antonomásia quando fizer referência a um recurso que ele vai designar pessoa, preste atenção, pelos seus atributos ou referências às circunstâncias em que se envolveu. Então, basicamente, no lugar de utilizar o nome da pessoa aqui, eu vou utilizar um atributo, uma referência, um apelido pelo qual ela ficou conhecida. Beleza? Mais à frente a gente vai falar sobre perífrase. Basicamente, antonomásia é um tipo de perífrase. Só que antonomásia é especificamente para fazer referência à pessoa. Perífrase, a coisa. Tranquilo? Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Então preste atenção, ó. Na hora que eu digo o Rei do Reggae recebeu em 1976 o prêmio de Banda do Ano. O Rei do Reggae, eu utilizo o termo Rei do Reggae para, na verdade, fazer referência a quem? A Bob Marley. Entendeu a ideia? Então, no lugar de utilizar o nome da pessoa propriamente dita, eu utilizo o termo pelo qual ela ficou conhecida, famosa, apelidada e assim por diante. Beleza? Na hora que eu digo lá, por exemplo, o Poeta da Vila é considerado um dos mais importantes músicos do Brasil. O Poeta da Vila, professor, eu faço referência a quê? Eu faço referência a Noel Rosa. Beleza? Como se eu fizesse referência ao rei do rock e assim por diante. Beleza a ideia? Tranquilo? Então, no caso, a antonomásia, Robson, eu utilizo, no lugar do nome da pessoa, eu utilizo um atributo, né? Uma referência que foi atribuída a essa pessoa, não é isso? E que a deixou famosa. Basicamente isso. Basicamente isso. Beleza? O meu anacoluto consiste em quê, professor? É interrupção estrutural. Preste atenção. Interrupção da estrutura oracional de um modo que ocasiona o isolamento de determinadas palavras e expressões, fazendo-as perder a função sintática. Então, é uma quebra doida em uma determinada frase que faz com que esse termo fique completamente solto na frase, sem função sintática. Como assim, professor? Preste atenção na hora que eu digo assim, ó, esse seu jeito, sua forma de falar me incomoda. Ó, o que é que me incomoda? Sua forma de falar me incomoda. Incomoda eu, entre aspas. Não é isso? Então, olha a ideia. E esse seu jeito? O que é que me incomoda? Esse seu jeito ou essa sua forma de falar? Essa quebra desse meu termo aqui faz, inclusive, com que ele fique completamente solto na minha oração. A isso eu dou o nome de anacoluto. Então, Robson, é uma quebra doida na linha de raciocínio linear da frase que faz com que esse cara não seja nem sujeito, nem predicado, nem objeto direto. Ele fica solto, ele fica orbitando ao redor da minha frase. Exatamente isso. Tranquilo? Na hora que eu digo lá, por exemplo, deixe-me sair da frente para a gente analisar de maneira plena. Olha, eu, até de longe, com os olhos fechados, o senhor não me engana. Olha a ideia. Até de longe, com os olhos fechados, o senhor não me engana. E esse eu aqui? Esse eu aqui serve para quê, Robson? Ele é o quê? Ele é sujeito? Ele é objeto? Olha, preste atenção. Ixi, e o eu serve para quê? Ele é uma quebra na minha sequência. É uma quebra na minha linha de raciocínio linear, não é isso? Fazendo com que ele fique completamente solto. Imagine assim um termo. Um termo que venha de onde em uma oração em que haja anacoluto, imagina esse elemento como se estivesse gravitando ao redor desse meu elemento, completamente solto no espaço sideral, sem fazer parte de coisa alguma. Beleza a ideia? Na hora que eu digo aqui, no finalzinho, deixa-me sair da frente para a gente analisar de maneira plena. Meu amor, nada é tão frustrante a ponto de me fazer enlouquecer. Meu amor, nada é tão... Opa, esse meu amor aqui, meu amor, nada é tão frustrante? Sim, esse meu amor é o quê, Robson? Porque se tivesse a vírgula, sim, seria um vocativo, mas não há. Nada é tão frustrante a ponto de me fazer enlouquecer.
esse meu amor fique completamente solto, a isso eu dou o nome de anacoluto. Beleza? Tranquilo. Então, pensou em anacoluto? Pensa naquele bicho lá gravitando ao redor da frase, completamente solto e sem fazer parte de nada. Tranquilo? A minha modalização é uma figura de linguagem que pouca gente observa isso daí, mas já fique ciente disso, que o IDECAN ele gosta de trazer nas suas questões, aquelas figuras não tão usuais, né? O IDECAN adora, principalmente metonímia, metáfora, esses dois elementos principalmente, mas ela gosta de vez por outra trazer esses elementos novos aí. E no que é que consiste a minha modalização, professor? É um fenômeno discursivo em que o sujeito falante, preste atenção, o sujeito falante ele se coloca como fonte de referência, tá? Ele é o próprio termo de referência, seja pessoal, temporal, espacial, e ao mesmo tempo toma atitude em relação ao que diz ou ao seu coenunciador. Entendi, foi nada. Preste atenção. Na hora que eu digo lá, ó, acho que vai chover amanhã. Pode ser que chova? Pode ser. Pode ser que não chova? Pode ser. Mas quem é que está me dizendo que vai chover amanhã? Sou eu. Então, na hora que eu digo assim, ó, acho que vai chover amanhã, Robson, mas o céu está cinza, certo? Mas na frase, o vento está frio, certo? Mas na frase, quem é que está sendo a referência de que possivelmente chova amanhã? Sou eu. Na hora que eu digo assim, por exemplo, ó, ele tem uns 50 anos de profissão. Ele tem uns 50 anos de profissão. Robson, ele tem por volta de 50 anos de profissão, certo? Mas na frase em questão, quem está me dizendo isso? Sou eu. Ele tem por volta, eu acho que, na minha opinião, então você vai observar que o sujeito falante se coloca como fonte de referência. A isso eu dou o nome de modalização. Beleza a ideia? Tranquilo? E na minha última aqui, a paronomásia, fica fácil a gente lembrar, porque paronomásia lembra parônimo. E a linha de raciocínio é exatamente essa, tá? É a utilização de parônimos para enfatizar uma ideia. Muito conhecido também como trocadilho. Beleza? Olha a ideia, olha a linha de raciocínio. Aprendeu nas aulas por meio da apreensão dos conhecimentos. Essa ideia de brincar com palavras que são parônimas. Aprendeu, apreensão, aprender, apreens. Perfeita a ideia? Olha a linha de raciocínio na hora que eu digo, ó, o docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Essa linha de raciocínio em que eu trabalho com palavras que são parecidas, beleza? A isso eu dou o nome de paronomásia, beleza? E olha a última que fica mais fácil aqui na hora que eu digo, ó, tomou Doril, a dor sumiu. Aqui eu trabalho com palavras que têm o som parecido, para enfatizar uma determinada ideia. Doril é o nome do produto. Sumiu é a dor de cabeça para a qual aquele produto é destinado. Tranquilo? Então, a esse nome aí, por isso o nome trocadilho. Exatamente isso. Então, aqui eu vou trabalhar com palavras que estão parecidas, para enfatizar uma determinada linha de raciocínio. Beleza? Então, vai lá observar na 14ª questão, aí a gente volta à 14ª questão, quero dizer, e ele diz, no texto acima, a sentença tinha 64 anos rígidos e prósperos, possui o seguinte recurso linguístico, na hora que eu digo, ó, tinha uns 64 anos, é certeza de ele ter? Tinha uns 64 anos? Não, eu me coloco como referência de base dessa observação. Qual é o nome? O nome que eu dou a isso é modalização. Beleza? Tranquilo? Na hora que eu digo lá, acho que ele é músico. Acho que ele é músico porque por conta da análise, ele toca com o instrumento à mão todo dia e tal. Mas querendo ou não, você faz essa análise, mas você não tem a certeza. É o seu achismo. O nome disso é modalização. Tranquila a ideia? Beleza? 14ª questão, letra
C de Curuba.